Abrantes. Boa tarde, Gabriela Boa Levine. tarde, André Machado. RS acontece no ar com 1 hora de informação preparada especialmente para você. E mais do que nunca, prepare seu mate, vem com a gente porque a temperatura vai cair. Tem até previsão de neve para o fim de semana. Agosto vai começar gelado. Vai fazer um mate aí? Então manda a foto pra gente que a gente compartilha aqui na tela da Band. E é sobre alimentação que nós vamos falar hoje, não sobre o mate, que apesar de saboroso, deve ser consumido com moderação. Nós vamos falar de obesidade. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que estamos ficando mais gordos. Hoje, 1 em cada 5 brasileiros é obeso. E não se trata de estética, mas de saúde e bem-estar. O que houve para que crescêssemos 67% entre 2006 e 2018 nessa questão da obesidade? Nós estamos comendo mal? Estamos nos mexendo muito pouco? São assuntos que nós vamos trazer daqui a pouco aqui no programa de hoje. Que tem também outros destaques, confere. Eterno. Casa de Cultura Mário Quintana lembra hoje os 113 anos do nascimento de um dos maiores poetas gaúchos e que deu nome ao espaço. Vinho mais encorpado. Governador Eduardo Leite assina decreto de desoneração da cadeia produtiva e amplia a competitividade do setor. Expectativa. O que esperar da maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter, que começa dia 5 de agosto. O problema não está nos quilos que a balança aponta, nem na imagem refletida no espelho. Você pode se gostar até com umas curvinhas a mais no corpo. Isso, claro, sempre é maravilhoso quando a gente gosta da gente. Não há padrão para que a gente possa se amar. Só que a boca precisa ser fechada quando o excesso de peso interfere na sua saúde. Diabetes, problemas cardiovasculares, colesterol elevado e até alguns tipos de câncer. São muitas doenças associadas à obesidade. Quanto mais cedo os pais se alertam para isso, menor vai ser o risco de crianças e adolescentes se tornarem adultos doentes. A gente conta agora a história do Pedro, que aos 19 anos precisou mudar de vida em nome do quê? Da saúde. Durante a infância, o peso nunca foi uma preocupação para Pedro. Mas com o passar do tempo, os quilos na balança começaram a preocupar. Poucos anos atrás, ele chegou a pesar 160 quilos, o que gerou complicações para a saúde. Dores musculares eram em todo o corpo, não podia fazer muito esporte. Que eu até gostava de fazer, mas eu estava sempre machucado, sempre quebrado, sempre lesionado. A família acompanhou de perto o sofrimento. A gente vê que ele era muito ansioso e ele olhava os outros fazer as coisas, ele não conseguia, tentava. O que ele ficava meio encabulado de ter que estar junto com os outros e tal, e agora é bem diferente, né? Ele já está mais desinibido, já fica com mais vontade, mais ânimo. Pedro precisou passar por uma cirurgia bariátrica há 6 meses. De 160 quilos, foi para 95. O procedimento é indicado para casos muito específicos. Tentar que ele não chegue nesse aspecto, porque nós estamos falando de obesidade mórbida, que é aquela coisa do IMC acima de 40, que é uma questão técnica, mas que mostra que não é qualquer obeso, é um obeso com grandes riscos. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que o número de obesos no Brasil cresceu quase 70% entre 2006 e 2018. Mais da metade da população está acima do peso. E a faixa etária que teve a maior elevação dos casos de obesidade foi dos 18 aos 24 anos de idade. Segundo especialistas, vários fatores têm contribuído para esse cenário preocupante. Questões familiares. Pais e mães obesos têm uma chance maior de ter um adolescente obeso quando chegar, obviamente, na adolescência. A criança que foi obesa de pequeno vai ter mais chance de ser obesa na adolescência também. Questões culturais. Hoje em dia, com as questões de segurança, os adolescentes estão cada vez mais em casas, mais internos. O que eles vão fazer? Telas, videogame, televisão, celular e fazem pouco exercício. Então a gente tem que trazer aquela questão do comportamento alimentar e da educação nutricional que acontece como exemplo dentro de casa, mas também nas escolas. A outra questão é essa correria do dia a dia, do estresse, o não ter tempo em fazer as coisas e ele lança mão de alimentos ultraprocessados, são ricos em gorduras, ricos em açúcares e ricos em sódio, por exemplo, né? Desde a cirurgia, Pedro vem buscando uma rotina mais saudável, porque a luta contra a obesidade permanece e passa pela transformação de hábitos.
Fazer dieta, seguir os padrões ali, o que eu tinha que comer e a musculação e tudo mais. A gente tem que começar este exercício desde cedo para que esse adolescente tenha essa memória de um estilo de vida saudável e consiga praticar. Nada vem pronto. Acho que esse é o maior recado. O adolescente estar consciente de que a obesidade existe e o que fazer para modificá-la. E nós, então, seguimos falando sobre esse assunto aqui no estúdio. A gente recebe a endocrinologista, a doutora Leila Cristina de Paula. Doutora, boa tarde, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. É preocupante esse número. Nos últimos 13 anos aí, tivemos um aumento de quase 70% no número de obesos aqui no país. Como se explica? Qual a sua opinião sobre isso? Sim, justamente. Foi uma pesquisa que foi lançada agora tem 2 dias, né? Que é a pesquisa Vigitel, né? E eles viram que esse aumento foi principalmente nessa faixa etária ali dos 18 aos 24 anos e se acha que foi por todas essas mudanças, tanto do tipo de alimentação quanto as mudanças comportamentais, assim, de menor atividade física. Muito alimento processado. Exatamente. E muito esporte no celular. Exatamente. Né? Sem efetivamente ocupar as ruas. A questão é essa, é de hábito, não é uma questão de glândulas, por exemplo, já que nós estamos falando aqui. Sim, a possibilidade de ser uma causa de obesidade secundária, que a gente diz, é muito improvável. Na imensa maioria das vezes, claro, tem pessoas que podem ter até uma tendência genética, mas predomina mesmo os hábitos de vida. É o padrão de vida. É o padrão de vida. A gente viu ali, claro, no caso extremo, que é o caso do Pedro, ele passou por uma cirurgia bariátrica, mas nem sempre a indicação é essa, é só em último caso que é assim, né, doutora? Como é que é a recomendação? A recomendação sempre a gente começar com prevenção, é o principal, né? Então, começar com, por exemplo, um bebê, estimular o aleitamento materno, isso a gente sabe que é uma coisa que vai diminuir a chance de obesidade. Todos os cuidados com a criança, ter uma boa higiene de sono, introduzir os alimentos adequados, né? E daí, quando a gente já tem uma criança obesa, a gente tentar fazer com que essa criança modifique os seus hábitos, começar a instituir vegetais, frutas. Ou seja, no começo da vida, responsabilidade dos pais. Primeira infância, né? De pegar e estimular isso. Agora, cheguei na adolescência, continuo obeso. Qual é a orientação? Como é que a gente busca? Porque o mais difícil é mudar o hábito, né? Eu acho que se consegue construir desde pequeno hábitos saudáveis, é muito mais tranquilo. Então, assim, tudo depende da vontade. Né? A gente vê que muitas vezes quando vem criança, vem trazido pelos pais, mas muitas vezes quando é adolescente eles já querem modificar. Não é o remedinho que o médico vai dar que vai mudar. Não é o remédio, né? Então é 1 hora de atividade física por dia, é restringir o tempo de celular, de jogos, de ficar paradão no sofá, né? Quando começa a ficar preocupante no caso da infância? Quando a gente identifica que a criança pode virar a ser obesa ou quando está um pouco acima? Em que momento se percebe isso na infância? Porque é bonitinho um bebezinho gordinho, né? Vamos combinar que é bonitinho, né? Mas quando isso vira preocupação? Então, o certo é fazer um acompanhamento regular com o pediatra. E daí o pediatra ele constrói curvas, né? Ele vê o peso, a altura, calcula o IMC, que chama Índice de Massa Corpórea, e vê o que está adequado ou não. Então tem um limite para a gente considerar como um peso um pouco acima, que a gente chama sobrepeso, e além que seria obesidade. Se a criança já está no limite da obesidade, a gente já começa a orientar cuidados, porque uma criança que é obesa aos 5 anos de idade, por exemplo, tem muito mais chance de ser um adolescente obeso e um adulto obeso. Você aceita chimarrão ou não? Não, obrigada. Não? Gabriela, então é teu. Deixa eu lhe perguntar sobre uma coisa. Às vezes as pessoas vão atrás numa dieta milagrosa, de uns comprimidinhos que ajudam a alterar o metabolismo e tal. Isso, especialmente, eu tenho 52 anos, então nos anos 80, sobretudo, se usava muito, anos 80, 90. Isso caiu em desuso, as pessoas continuam atrás de uma solução mágica que não é o exercício. Sempre continua. Todo mundo quer uma pílula mágica, de preferência que tome um só e funcione, né? Mas a verdade é que não existe, existem mudanças, né? E principalmente mudanças de hábito, né? Então, por exemplo, evitar bebidas açucaradas, né? E isso inclui, inclusive, o suco, né? E daí, bom, a gente tenta combinar com a família
e ver se... Qualquer suco, né? Mesmo natural, né? Mesmo natural. É importante, porque às vezes as pessoas acham, tomando natural... só refrigerante, exatamente. Não é o suco de caixinha, não é tudo, vale para tudo. Mas o que também não quer dizer que é bom ficar tomando refrigerante zero, por exemplo. Não. Então tem que compatibilizar. Come muito fora, tentar fazer algumas refeições em casa, come muito na frente da TV, tem TV no quarto, tentar fazer alguns ajustes que possam ir modificando um pouco. A gente está falando de refrigerante. As tentações são muitas, né? Olha aqui o que a Cléria está dizendo para a gente, ó, Gabi. Boa noite. Não é só alimentação, os refrigerantes são uma bomba e está presente no cardápio diário. Eu vejo muito nos restaurantes, ou seja... Livre ainda por cima, livre, né? Vai lá e repete. Refil aí. É um convite, é um perigo, na verdade, né, doutora? Então, a senhora acredita mesmo que a condição é de hábito da família. E é importante isso também, os pais, os familiares, os cuidadores, mostrarem para a criança ou para o adolescente como é o saudável, né? Porque eles se espelham muito no que a gente está fazendo. Eles cobram assim, mas ele não está fazendo, mas assim... Ele está tomando refrigerante, sim, mas de onde sai o refrigerante? Da geladeira, porque o resto da família toma. Então, não tem como cobrar da criança se tu não faz, exatamente. A Jussara está dizendo para a gente aqui que é muito preocupante os índices de obesidade entre adolescentes e adultos, que a mudança de hábito é a palavra-chave, né? A Jussara, eu sei, é bariátrica, ou seja, passou já por essa situação, mudou e hoje está em forma. A Jussara, conheço a Jussara, está tranquila. Tem uma pergunta também que vem para a gente sobre a questão dos aplicativos para emagrecimento. Tem um aplicativo que eu particularmente gosto de usar, que eu vou mais ou menos controlando as calorias que eu consumo durante o dia. Ele não me afeta, ele não me indica alguma coisa. O que é bom, o que é ruim nesse mundo digital, nessa possibilidade? Eu acho que tem uma coisa muito boa no mundo digital, por exemplo, de contar passos, né? Então, por exemplo, a pessoa está acostumada... Eu fico deprimido toda vez que eu vejo. Eu não vou baixar também, doutora. Eu ando pouco. Eu não vou baixar também. Hoje dei 1.196 passos, tem que dar 6.000. Sai daqui caminhando para casa. Está muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Está muito preguiçoso. Não, mas tentar estacionar mais longe, tentar subir, descer a escada, são coisas que a gente... Às vezes a criança toma como se fosse um jogo, né? E ela tem que aumentar os pontos, aumentar a pontuação. É uma coisa que às vezes funciona. Vale uma boa dica. Isso das calorias, às vezes a gente tem que cuidar para não ficar excessivo, para acabar não desencadeando um transtorno alimentar, assim. Então, isso é mais perigoso nessa faixa da adolescência, assim. Na verdade, tem que ter um acompanhamento médico sempre, esse é essencial, né, doutora? Eu acho que tanto médico quanto com nutricionista. Nutricional é uma coisa que é muito importante. Chimarrão está liberado, doutora? Tá liberado. Ajuda a emagrecer ou não? Tem gente que acha que ajuda, porque a gente acaba indo muito ao banheiro, né? E substitui bebida calórica por não calórica. Aí é bom. É bom. É bom, então tem alguma coisa que a gente está fazendo certinho aqui. Obrigado por estar conosco nessa tarde, doutora Neila. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Até muito obrigado. A próxima oportunidade. Obrigada. Olha só, vamos falar agora de serviço. Falta água em diversos bairros de Porto Alegre neste momento. O motivo é uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgoto que começou às 8 da manhã. A causa é nobre. A justificativa é melhorar o serviço durante os meses de verão, especialmente na região da Lomba do Pinheiro. Quem nos traz mais informações é o repórter da Rádio Bandeirantes, Everton Calbar. O bairro Santo Antônio, assim como outros 12 bairros da zona leste da capital gaúcha, está sem o abastecimento de água desde as 8 horas da manhã desta terça-feira. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, isso ocorre por conta de obras de melhorias no serviço, principalmente com o objetivo de mirar lá na frente, no verão, época em que a população consome mais água. Conforme o DEMAI, os serviços devem durar aproximadamente 12 horas. Com isso, o restabelecimento de água para estes bairros deve ocorrer na madrugada desta quarta-feira, podendo atrasar um pouco mais em áreas mais altas. Uma madrugada violenta na Grande Porto Alegre. Na noite desta segunda-feira, em Guaíba, um homem morreu ao ser atingido por disparos de uma arma de fogo. Ele ainda não foi identificado e não se sabe a motivação do crime. Em Gravataí, mais um homicídio. Lucas Leal, de 28 anos, foi encontrado morto com tiros na cabeça dentro de casa. Na residência, a polícia encontrou maconha, cocaína e também uma balança de precisão. A motivação do crime ainda é apurada. O terceiro caso foi registrado em Viamão. Uma pessoa foi encontrada morta por volta das 6 horas da tarde. A identidade não foi revelada e a polícia segue investigando.
Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala de cultura. A literatura gaúcha celebra nesta terça-feira o nascimento de um dos seus ícones. Fique conosco e veja um pouco do legado e da obra de Mário Quintana. A gente já volta. Estamos de volta com o RS Acontece. 2 crianças e um adulto foram beneficiados pela doação de órgãos de Vitor Gabriel Bergan, de 4 anos. O garotinho morreu depois de ter sido baleado durante um tiroteio em Cristal, no sul do estado, em 17 de julho. No confronto com os policiais federais, a mãe do menino, Daniela Weisman, também foi atingida e faleceu ainda no local. A decisão de doar os órgãos partiu dos familiares, que disseram que era uma forma de ajudar outras pessoas. Tu sabe que hoje pela manhã, no 90 Minutos, eu fiz um debate justamente sobre esse assunto, né? A questão da doação de órgãos. E teve aqui o Dr. José Camargo, que é das principais autoridades do mundo quando se trata de transplante de pulmão. Ele contou uma história muito simples, Gabriela, falando sobre uma cirurgia que ele fez, colocou um pulmão numa pessoa, outro pulmão de outra, se reuniu com as 2 famílias, e quando ele saiu do hospital, uma outra senhora estava meio chorosa junto a um carro, foi ao encontro dele e se abraçou. Era a mãe do doador, que foi lá para ver justamente esse ciclo fechado, né? Então é importante que a gente discuta em casa com as famílias e diga que você é doador. Não adianta nada você ser doador se seus familiares não souberem, porque a doação só se concretiza se, obviamente, sua família concordar quando ocorreu o óbito de uma forma ou de outra. O presídio estadual de Rio Pardo, na região central, foi desocupado na noite desta segunda-feira, devido à necessidade urgente de uma reforma estrutural. Os 110 presos que estavam na unidade foram distribuídos para outras penitenciárias da região. Para a transferência dos detentos, a SUSEP teve o auxílio da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros. Segundo o órgão, não houve registro de resistência ou conflitos durante a operação. Olha o desafio agora, Dé. Será que eu vou conseguir, hein? Vamos lá. Vamos lá? Quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. Esse poema que foi declamado pela Gabriela chama-se Emergência. O autor é apenas o maior poeta já nascido no Rio Grande do Sul. Mário Quintana nascia em 1903, lá no Alegrete. Seu talento ganhou o mundo, lhe foi negado uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas lhe foi dada uma casa de cultura inteirinha, bem no coração de Porto Alegre. E é para lá, para a Casa de Cultura Mário Quintana, que nós vamos agora com a Karine Flores. Oi, Karine, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. A gente até se emociona, né? Toda vez que a gente escuta algum poema, alguma frase de Mário Quintana. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia 30 de julho, é o dia do aniversário do Mário Quintana. Estou aqui com a Dulce Helfer, é fotógrafa, tem inúmeras imagens do poeta, mas me contou uma curiosidade, ele não gostava tanto assim de aniversário, né? Boa tarde. Oi, não, o Mário não gostava. No dia do aniversário, inclusive, ele ficava muito introspectivo. E tinha dias que, inclusive, ele se fechava no quarto. E, por exemplo, eu me lembro que um dia eu cheguei no aniversário e estava o diretor da Casa de Cultura na época, tem anos, né? Já. Agora fazem 25 anos que ele morreu, né, esse ano. E aí o Sérgio Nap estava com a esposa e um cesto cheio de frutas e outras coisas para dar de presente. Aí eu cheguei no Hotel Porto Alegre Residência, onde o Mário morava, e perguntei por que eles estavam ali, né? Disse, o Mário disse que não vai nos receber. Disse, não, como assim não vai receber no dia do aniversário, né? Não, pode deixar. Entrei lá, abri a porta do quarto, estava o Mário deitado, no escuro. Fui lá, abri a janela e falei, Mário, pode levantar, que tem um cesto cheio de coisa gostosa. E está o Sérgio Nap e a mulher dele sentado lá na saleta. Tu vai deixar eles plantados. Vai levantando aí, para com essa história. Aí ele levantou, o Sérgio Nap e a esposa entraram, recebeu todo muito bem, mudou o humor da água para o vinho, assim, porque ele precisava sempre aquele empurrãozinho, né, um up no dia do aniversário. Ele tinha medo da morte, porque ele escreveu muito sobre a morte, mas ele também escreveu que ele tinha curiosidade em saber o que há do outro lado, mas nenhuma pressa.
Ele era muito engraçado. E tem inúmeras fotos que o nosso cinegrafista vai mostrar aqui, todos os registros que a Dulce fez, momentos bastante íntimos, marcantes. Tem aquela primeira foto que chama bastante atenção, tu estavas me falando, ele era bastante esotérico, né? Ele tinha, claro, momentos introspectivos, né? Essa foto é bem introspectiva, porque às vezes a gente ficava à tarde tomando café com mousse de chocolate, não era quindim. Quindim era na época do Correio do Povo, onde ele morava, ele gostava de comer mousse. Então ele me ligava, né, e sempre convidava para um cafezinho com mousse. Mas quando era tarde, às vezes era uma vibe, assim, aí tu chegava de madrugada, porque eu trabalhava em jornal até a noite, e tipo assim, tinha dias que eu saía 1h e o Mário estava, certo, sem poder dormir, né? Ligava e dizia, vem aqui tomar um café. E eu ia, porque eu também saía de madrugada, né? Dormia tarde, acordava tarde. Ele era uma pessoa que não tinha horário para dormir, né? Que nem eu tinha trabalhando à noite. Então, assim, é um desses momentos que a gente estava conversando. Eu fiquei 10 anos frequentando a casa do Mário, mas eu não ia sempre com máquina. Aquela coisa, vou tirar foto do Mário. Não, dava coincidência de, às vezes, quando ele me ligar, né? Porque às vezes eu ia. Vou lá no Mário, vou ver o Mário. Mas eu não ia com equipamento sempre, né? E daí eu dizia, Mário, estou com a máquina aí, se tu quiser que tire foto hoje. Aí ele tira, nem me pergunta, ele falava, né? Então, tá. E aí eu estava com a máquina, assim, e daí esses momentos que eu achei interessante como fotógrafa, né? E depois eu mostrava para ele, né? Olha, tuas fotos aqui, tanto assim que quando o Museu de Belas Artes no Rio fez um livro, queriam mandar um fotógrafo do Rio, ele falou, não, a Dulce, ele mandava todo mundo para minha casa, porque ele dizia, não, a Dulce tem foto de 10 anos, então vai lá, né? Para não ter que tirar, né? E essas fotos, a partir de hoje, vão ser expostas aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, 25 anos de ausência, então são 25 retratos muito especiais. Daqui a pouco mais eu volto para falar mais sobre Mário Quintana. Volto aí com vocês dois no estúdio. Obrigada, Karine. A Dulce, que era uma das melhores amigas do Mário, do meio para o final da vida. Para abrir dele, a porta do quarto e entrar assim, né? E era amiga mesmo. E é uma grande fotógrafa. Parabéns ao Dulce. Excelente, excelente. Belas conversas, belas histórias eles têm juntos. Vamos para um rápido intervalo. Na volta. O nosso assunto é um produto que ajuda a levar o nome do Rio Grande do Sul para o mundo. O governo do estado assinou hoje. Não, é quase. Assinou um decreto que desonera a cadeia produtiva do vinho. A medida permite que a substituição tributária não seja mais aplicada pelo estado. A gente entende melhor essa história depois do intervalo. Olha, vamos falar de um problema do mundo moderno. Você na rua e a bateria do celular acaba. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, já pode recarregar o aparelho sentado no banco da praça. E é que foram instalados 2 totens na Praça do Imigrante, que você está vendo aí, a mais importante do centro da cidade. O mais legal, esses totens são alimentados pela energia solar. Cada equipamento tem placas solares que estão acopladas na parte superior dos aparelhos. Dá para carregar até 8 celulares de cada vez. A revitalização da praça é executada pela Prefeitura de Novo Hamburgo com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Vamos falar agora sobre vinho. O governador Eduardo Leite assinou hoje um decreto de desoneração da cadeia produtiva do vinho. Além de um pedido antigo do setor vitivinícola, que alegava que a medida travava a competitividade dos produtos, a retirada dessa substituição tributária no setor era uma promessa de campanha do governador. Para a gente entender mais sobre esse assunto, saber o impacto no setor, está conosco aqui o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, secretário Kovács Filho. Obrigado por estar aqui conosco. Isso é um marco importante dentro do propósito da atual gestão, né, secretário? Claro, uma alegria estar aqui com vocês, principalmente falando de uma demanda que foi feita pelo setor e pleiteada ao longo de vários anos. E logo que a gente assumiu a Secretaria da Agricultura, logo no início do governo, eles já nos procuraram, até porque foi sim uma demanda da campanha do governador Eduardo Leite, um compromisso. E uma das ações que ele pede para nós como secretários é ter início, meio e fim. Na prática, o vinho gaúcho vai estar mais barato?
Acho que vai ter alguma consequência. Tem alguns estados que tiraram a substituição tributária e reduziram até 20% do preço do vinho nas prateleiras. Nós estamos fazendo um estudo aqui dentro do estado para ver se vai ter uma consequência. Mas para o setor, com certeza vai ter um melhoramento de produção, porque vai ter mais investimentos da parte de toda a cultura. Vale a partir de quando isso já, secretário? Nós tínhamos anunciado agora em junho, lá na abertura da FenaVinho e Expobento, que seria em setembro. E a partir do decreto assinado hoje, vai começar já a incidir já no mês de agosto. Então foi antecipado um mês antes. Não tem vinho, mas o senhor cheio de chimarrão, não? Ah, claro, com certeza. Na ausência de uma bebida de gaúcho, vamos para outra. Vamos para outra, que também é uma coisa boa. O prefeito Pazinho, ouvido pela Rádio Bandeirantes, como prefeito de Bento Gonçalves, comemorou muito em razão do impacto ali na economia da região. Tem algum estudo que diga o quanto pode dinamizar a nossa economia, a cadeia? Porque, na verdade, a substituição tributária, ela fazia com que toda a indústria, ela antecipava o pagamento dos produtos, do imposto, do ICMS. Agora, com o fim delas, todas as cadeias da indústria, ela vai pagar depois da venda do seu produto. Então, vai ter mais dinheiro em caixa, vai ter mais investimento, vai ter uma consequência muito positiva. Isso é importante, a gente fala muito de substituição tributária como se as Sim. pessoas soubessem o que é, né? Ao invés de pagar antes, vai pagar depois, como se imagina depois no consumo. Ela não é uma redução de imposto do governo do estado. Então, ela é sim um pleito da cadeia, porque antes tu tirava esse dinheiro para pagar antecipadamente do dinheiro do fluxo de caixa das empresas. Permite que ela invista, que ela faça Agora outras coisas que não poderia fazer. Né? Então, por isso que talvez nessa parte do incentivo para a região, do incentivo para a cadeia, ela vai ter sua consequência positiva, com certeza. Agora, secretário, o setor vitivinícola já pede uma modernização, assim como o setor de lácteos também. Como que está a situação de acordo com o acordo do Mercosul e com a União Europeia? Como é que o setor está se preparando para isso? Na verdade, a gente está muito apreensivo, principalmente nessas duas cadeias, porque o resto da agricultura do estado, as outras cadeias vão ser beneficiadas e muito com esse acordo com o Mercosul e a União Europeia. O setor do vinho e o leite, a gente está tomando algumas atitudes, principalmente no setor do vinho, a gente já está procurando o governo federal, que já sinalizou com até redução de impostos da carga tributária do governo federal para o setor. Aí sim, redução. Aí sim que é para poder redução. competir com esses vinhos internacionais. Claro, né? porque hoje a gente olha principalmente vinho argentino, chileno, uruguaio, entrando a $3 aqui no Brasil. Não tem como competir. Não tem como competir. Vamos deixar bem claro, então, essa questão do fim da substituição tributária vai facilitar o ciclo, né? Não vai baixar necessariamente, pode até vir a acontecer. Ela pode vir a acontecer por justamente essa não antecipação do recurso, por isso que pode ter uma redução. Mas a gente ainda tem um outro desafio lá na frente. Tem, que essa, agora, na verdade, até na própria Expo Inter, que depois vamos falar, vai ter um congresso falando sobre esse acordo do Mercosul e União Europeia e falando das ações que nós vamos fazer para os dois setores que mais preocupam o Rio Grande do Sul. Até sobre a Expo Inter, semana passada, a Lizemara Prates esteve lá no Parque de Exposições Assis Brasil, show parque muito organizado, né, preparado para a Expo Inter e tal. O que tem de novo para a Expo Inter desse ano, secretário? Que é a primeira Expo Inter que o senhor organiza, né, com a sua chancela? O número de animais fechou ontem, hoje? Fechou ontem, tem uma queda muito de Já temos 5%. o número? Não, estão fechando hoje. Logo a gente vai divulgar, mas a princípio está tendo uma queda de 5% a 6%, mas principalmente nos pequenos animais, que lá tem bastante vínculo dos animais, pets e assim vai. E esse ano nós não estamos com nenhum tipo de restrição, né? Não tem nada. Mas as expectativas para negócio da Expo Inter, elas estão muito animadoras. Até porque o acordo do Mercosul e União Europeia está deixando a classe agrícola do Estado bem animadora, porque isso vai criar umas expectativas, tirando o leite e o vinho, para as outras culturas muito positivas. Então a gente está fazendo toda essa organização, o parque está assim com uma forma de gestão. Está vendo a imagem da Expo Inter do ano passado, é um espetáculo. Não, o ano passado teve mais de 350 mil pessoas visitando o parque em 10 dias. Né? E isso é desafiador para quem vai organizar a feira pela primeira vez também. Nossa, a gente está todo apavorado, já transferi meu gabinete. Já transferi meu gabinete lá para a Expo Inter, já para olhar todos os passos. Agora, dia 5, a gente vai ter o lançamento. Então, segunda-feira que vem, às 2 horas, no Teatro da Oz, vão ter o lançamento da Expo Inter. Que o grande também dilema da Expo Inter é a questão do tempo, né? Geralmente tem chuvarada, a gente registrou aí nas últimas edições aí, questão de destelhamento. Vamos rezar para que São Pedro ajude, né, secretário? Sempre diz que na Expo Inter é as 4 estações do ano em 10 dias. Então, por que chove só no... Olha, vou te contar, sempre tem essas intempéries. Tu sabe que eu não posso reclamar muito de São Pedro, porque eu dependo muito dele, porque a agricultura depende dele. Então, eu não posso reclamar. Ele quer se fazer presente. Mas não com temporal, Não
não pode. Eu acho que a gente está fazendo toda essa parte de modernização, estruturação, principalmente a parte elétrica da feira. Então, estamos fazendo toda essa organização até para prevenir se acaso aconteça alguma coisa, não ter nenhuma consequência. Uma expectativa que tem é da vinda do presidente da República. Isso já está confirmado? Demanda uma atenção especial por parte de quem organiza a feira? Sim, claro que sim, até porque a estrutura do presidente da República é uma estrutura totalmente diferenciada. Mas a semana que vem estamos indo a Brasília fazer o convite para ele, para a própria ministra da Agricultura, que é muito importante a vinda dela. Ela já confirmou que a pretensão dela é transferir 2 dias das atividades do Ministério da Agricultura aqui para a feira. Isso é importante. Então ela vai ter o despacho, vai ter presença de mais de 5, 6 governadores, vai ter comitivas de vários estados. A presença do agente político, da representação, vai ser muito grande. E, a princípio, está sim desenhado tanto a vinda do presidente da República até a vinda do vice-presidente da República em datas diferentes para prestigiar a nossa feira. E, às vezes, as pessoas não compreendem muito bem a importância dessa presença, por exemplo, da ministra da Agricultura ali, mas é a chance que o produtor tem de direto encaminhar uma demanda a ela. E fazer os pleitos, dos setores, claro. Fazer os pleitos. E, principalmente, o grande objetivo dela, como ela fez e acompanhou de fato e de perto esse acordo do Mercosul com a União Europeia, ela vai lá para justamente explicar para todos os setores as consequências desse acordo. Qual é o grande anúncio que o senhor está preparando para expor? Vai ter vários. A gente vai já quer puxar, tu sabe que a gente ainda está fazendo umas consequências dentro de todos os governos, todos os secretários de Estado, fazer uma mobilização do governo para estar lá nesses 10 dias de feira, até porque vai ter uma mobilização muito grande dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores do nosso estado. Então vai ter umas consequências muito positivas e nós esperamos sim fazer alguns anúncios de consequência favorável à nossa agricultura. Zona livre de aftosa sem vacinação. Tu sabia que a auditoria vai ser dia 2 a 6 de setembro. Então a gente também vai debater esse assunto, nós recebendo essa auditoria agora no início de setembro, aí a gente vai ter a consequência e esperamos... Pode ser logo depois. É isso mesmo. Então vamos deixar para depois da Expo Inter. Vamos ficar na torcida junto. Com certeza. Secretário Covatti Filho, obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Estaremos lá, a gente vai estar representada então lá já vamos fazer o convite, dia 24 de agosto a 1º de setembro, receber todos lá no Parque Assis Brasil em Esteio, vai ser uma alegria, até porque a gente também vai fazer uma agenda cultural, uma agenda toda para receber os nossos visitantes. Vamos estar junto lá. Não, com certeza. Já está marcada a nossa conversa lá no parque. Com certeza. Obrigado, secretário. Obrigado pelo mate. Obrigado. Vamos seguir aqui, olha só. O prédio da PAI de Bagé foi arrombado durante o fim de semana e os criminosos levaram todo o estoque de alimentos utilizado para fornecer os lanches das crianças. A entidade está precisando de apoio da comunidade e é sobre isso que a gente fala agora com o presidente da PAI de Bagé, que nos atende via Skype, o Luiz César da Silva. Oi, presidente, boa tarde para o senhor. Consegue me ouvir, presidente? Oi, Gabriela, boa tarde, André. Obrigado pela oportunidade. Qual é a situação? O que houve aí na PAI, presidente? Olha, no final de semana, a nossa instituição ela foi arrombada, né? E aonde foram furtados todos os gêneros alimentícios que nós tínhamos à disposição aqui do nosso pessoal, né? Nossa. O que a gente pode pedir para a comunidade de Bagé auxiliar vocês? De que maneira a gente pode, enfim, encaminhar um pouco de solidariedade? Quantas crianças e adultos vocês atendem na PAI, presidente? Nós atendemos 430 pessoas com deficiência, né, de todas as faixas etárias. E nós oferecemos 22 especialidades de serviços aqui a essas pessoas, né? E cerca de 40 pessoas, daquelas mais carentes, têm direito fazem um lanche na parte da tarde, né? Então foram esses alimentos que foram furtados no final de semana. Nossa, como é que vocês conseguiram fazer ontem a alimentação, presidente, já que vocês estão nessa situação? Vocês estão recebendo doações desde ontem? Sim, na verdade, essa questão toda ela teve uma ampla divulgação através das redes sociais e a população de Bagé é uma população muito bacana aqui, papai, né? Ajudou muito, os alimentos estão chegando doações em dinheiro para que nós possamos melhorar o nosso sistema de segurança aqui, né? Então, eu acredito que, em virtude de um fato triste e lamentável como esse,
na verdade, coisas boas vão surgir daqui para frente, né? Pois é, agora, presidente Luiz César, a APAI é uma entidade de fazer o bem, né? A gente acompanha muito o trabalho da APAI. Recentemente estávamos em Santa Cruz do Sul acompanhando o Congresso Estadual das APAIs. Qual é a sensação de chegar num lugar e ver que foi arrombado, violentado, enfim, justamente pela comunidade que também é atendida por esse serviço? Sim, nós nos sentimos muito entristecidos, né? Em virtude de que a APAI é uma entidade que luta, que tem deficiência de recursos, né? Carência de recursos. Principalmente nós não temos uma verba específica para essa questão da alimentação, então basicamente tudo são doações da comunidade. E realmente, fora a questão de levarem os alimentos, também o prejuízo que nós tivemos em virtude de que janelas e portas foram arrombadas, né? Isso que eu queria perguntar para o senhor. Isso traz um grande prejuízo para nós. Eles entraram pela janela e como é que está a investigação da polícia? Foi feito um boletim de ocorrência pela Brigada Militar e acredito que vão surgir talvez algumas pistas, né, de quem possa ter cometido esse delito. Bom, tomara rapidamente seja tudo solucionado. Presidente da APAI de Bagé, Luiz César da Silva, obrigado por conversar conosco aqui no RS Acontece. E que bom que a comunidade de Bagé sobre abraçar a APAI e ajudar a recuperar esse prejuízo aí. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, André. Um abraço para vocês aí. Obrigado, obrigado, presidente. Que horror, né? Fico chocado. A APAI, igreja, enfim, quem faz o bem sendo atacado pelas pessoas. Que horror. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando sobre o aniversariante, Mário Quintana. A gente já volta. Como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor esquisita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, há tanta nuance de parede, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. Cidade do meu andar, deste já tão longo andar, e talvez de meu repouso. Esse é Mário Quintana e o mapa da cidade. Ninguém escreveu nada mais bonito sobre Porto Alegre, ninguém traçou uma fotografia melhor. A gente estava vendo há pouco a do Selfer, né, da cidade, do como pôde fazer o Mário Quintana nesse poema. A voz que leu os versos que você acabou de ouvir são de uma antiga funcionária da Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. É para lá que a gente vai voltar com a Karine Flores. Oi, André, estou aqui com ela, Maria Helena Ramalho, que declamou esse lindo poema que a gente acabou de escutar do Mário Quintana. Ela que conheceu o Mário muito jovem, tinha em torno de 12 anos, e logo ele já falou uma coisa muito curiosa para a senhora sobre estrelas. O que foi exatamente que ele falou? Boa tarde. Boa tarde. Pois o Mário, numa das visitas que eu vim aqui com meu pai, que era amigo pessoal lá do interior, Alegrete, Bagé, Mário disse para mim, gosta de poesia? Eu gosto, nos meus 12 anos, né? De repente, sorri e me veio um gosto de estrelas na boca. Tu já sentiste um gosto de estrelas? Me perguntou o Mário. Eu fiquei, sem saber o que falar. E o meu pai disse assim, ela está sentindo agora. São muitas as curiosidades, os momentos que ele compartilhava, às vezes poemas, frases com as pessoas. E a senhora hoje conta, como contadora de histórias, aqui acompanhando as pessoas que visitam a Casa de Cultura Mário Quintana. Que curiosidades são essas que a senhora compartilha? Assim, faço a visita na casa, falo do Mário e muitos me perguntam, principalmente as crianças, quando o Mário morreu aqui, então eu faço uma charadinha e digo assim, não, a Casa de Cultura Mário Quintana foi inaugurada em 1990 e Mário Quintana faleceu em 1994. O que isto quer dizer? Muitos ficam pensando, 90, 94, eu digo, é isso mesmo, não foi uma homenagem póstuma. Mário acompanhou a reconstrução, digamos assim, a restauração do prédio do Majestic, sendo transformado
na Casa de Cultura que leva o seu nome. Este ilustre morador do hotel por 12 anos. E ele teve uma grande paixão, inclusive, que ele escreveu um poema para essa grande paixão. Que poema foi esse? Quem era essa grande paixão do Mário? Mário teve 3 grandes paixões, a Greta Garbo, a Bruna Lombardi e essa grande paixão, uma das poetas mais célebres do Brasil, que era Cecília Meirelles. Cecília Meirelles era casada, então Mário fez um poema que dizia assim: Senhora, eu vos amo tanto que até por seu marido me dá um certo quebranto. Então, o que ele quis dizer? Não quis ficar mal com o marido da Cecília, mas expôs todo o seu amor a essa grande poeta, a quem o Mário tinha um grande apreço, tanto por ela quanto pela obra. E ele respirava poesia, poemas, essas lindas palavras, né? Era uma pessoa que na conversa já tinha essas lindas palavras. Sim, Mário era o poeta do cotidiano. Ele sempre estava, digamos assim, em estado de poesia. E como eu, nas minhas visitas também digo, uma noite Mário foi acordado de madrugada por um barulho que muitas vezes as pessoas ficam irritadas. Mas Mário fez um poema que dizia assim: se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites dos telhados, deixa em paz a mim, deixa em paz os passarinhos. Enfim, amada, se me queres, que seja bem devagarinho, pois a vida é breve e o amor mais breve ainda. Sabem que criatura foi essa que acordou o Mário? Ó, miau, miau, miau. Incrível. O namoro de gatos. Muito obrigada, Maria Helena. Eu tenho uma frase também que eu adoro do Mário Quintana. Como eu gosto muito de livros, tem uma frase dele que diz que o livro traz a vantagem da gente estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Volto com vocês. Obrigado, Karine. Obrigado a Maria Helena. Obrigado a todo mundo lá da Casa de Cultura Mário Quintana. A entrevista começou falando sobre sentir gostos de estrelas, né? Na verdade, tem um projeto em Porto Alegre que é fazer com que um pouco de cada um de nós consiga sentir justamente esse sabor da estrela. A gente falou da reconstrução da Casa de Cultura Mário Quintana, quem sabe a gente está falando também da reconstrução de Porto Alegre, cidade onde morou o Quintana, Érico Veríssimo, teve Lupicínio Rodrigues, tem tantos gênios que moraram por aqui, tanto talento. Por que a gente não aproveita esse talento para transformar Porto Alegre? É mais ou menos isso que o Pacto Alegre tenta fazer, vem fazendo, já está em andamento. Está aqui conosco o coordenador do Pacto Alegre, professor Luiz Carlos Pinto. Tá agora numa etapa nova, né? Porque as coisas saíram da ideação e estão acontecendo. Obrigado por estar com a gente aqui, uma boa tarde. É um enorme prazer estar aqui, né? Eu acho que o Mário seria uma boa inspiração para o próprio Pacto, né? Esse amor de Porto Alegre, essa capacidade de inspirar. E o fazendo simples, mas através do simples trazendo o complexo, né? Eu acho que o Pacto está nessa questão de avançar cada vez mais, trazer cada vez mais pessoas para dentro, né, e para perto dele, né? André, numa caminhada muito positiva, né, reenergizante de fato. A gente estabeleceu os desafios. Em 31 de maio, né, na segunda reunião da mesa, com a presença do Piquet, a gente definiu os 24 projetos. Que é o grande mentor desse processo. Ele trouxe a inspiração, trouxe essa referência internacional, vem acompanhando o nosso processo, tem falado de Porto Alegre, né, nas suas conferências pelo mundo, né, já como um novo exemplo de um ecossistema de inovação que se reconecta, que se propõe a enfrentar um desafio de ser relevante nesse século XXI. Aliás, nós somos inspiração para o lançamento do Pacto de Buenos Aires, que aconteceu logo depois do nosso aqui. Deixa eu pedir para voltar um pouquinho na história e explicar para quem está em casa o que é o Pacto Alegre. O que é o Pacto Alegre? O Pacto Alegre é uma espécie de um compromisso dos atores da cidade, né? A gente tem uma trajetória muito importante em inovação, em conhecimento, atores relevantes, né, que estão tentando fazer diferentes políticas para avançar Porto Alegre. Mas nos faltava um pouquinho um sistema de jogo, né? Lembrando das metáforas futebolísticas, a gente tinha muitos craques, mas não tinha um sistema de jogo que permitisse que o nosso time funcionasse adequadamente, né? E eu acho que o Pacto ele vem um pouco para ser esse compromisso, essa plataforma comum em que as pessoas conseguem achar a sinergia, achar o que aproxima. E mais do que isso, né, a gente consegue não dispersar tanta energia, porque antes era muita gente tentando fazer a mesma coisa
com pouco impacto. Eu acho que o pacto se propõe a fazer o seguinte, vamos nos organizar, organizado. vamos colocar, né, alguns objetivos comuns e com isso conseguir fazer mais e mais rapidamente. Bom, agora está se discutindo efetivamente as ações. Na verdade, elas já foram debatidas e estão começando a ir para a prática para virarem realidade na vida da cidade. Nós temos 24 projetos, né, só citando alguns, o Mexe com POA, a Blitz da inovação. Mexe com POA mexe mesmo, né, de falar de energia, de exercício. SESI, a ESEFID, a Escola de Educação Física da URGS, já estão trabalhando como é que a gente vai para as comunidades, como é que a gente desafia as pessoas e, ao mesmo tempo, como é que a gente conecta isso também com a inovação, com novas tecnologias, com novos esportes, trazendo, né, não só a atividade física como uma das coisas, mas também trazendo as novas tendências aí de relacionamento, de dinâmica que a gente tem. Tem projetos que estão falando sobre a questão do quarto distrito, né? A gente está fazendo uma ação hands-on quarto distrito, que já pegou um conjunto de quadras, está fazendo transformações urbanas, nós vamos fazer a melhor rede de internet para aquela região, nós vamos ter todo um experimento do que pode ser a cidade se a gente associar as políticas de uma maneira inteligente. É um projeto piloto para mostrar como a cidade poderia ser. Começa ali, mas é para algo para contaminar toda a cidade. Assim como a gente teve, né, e foi muito bacana, todo o lançamento e agora as primeiras ações do projeto que é a marca de Porto Alegre, né? Então foi feito lá um encontro na Unicinos com mais de uma centena de participantes, lideranças do design, lideranças da propaganda, representantes da comunidade, representantes do meio acadêmico, governo. Imagino que não foi de bacana esse encontro. Foi emocionante. Pegar alguns dos testemunhos que saíram de lá, inclusive das pessoas que vieram mesmo, assim, dizendo, olha, eu não achei que minha voz ia ser ouvida, que bom que eu estou junto construindo a cidade, né? Contem comigo para tudo. E isso é que é bacana do pacto, né? Porque a gente traz uma agenda essencialmente positiva. Não é reclamar, não é melhorar. É melhorar. E é se comprometer com a melhora, é ser protagonista. Quando a gente fala sempre de inovação, de transformação, eu me preocupo com quem mora aqui ao lado, aqui, na Vila Maria da Conceição. E essa pessoa que está ali em casa nos acompanhando, dizendo assim, falando da universidade, da URGS, da PUC, da Unicinos, de governo, inovação, internet, quarto distrito, mas como é que isso vai mudar a minha vida? Como é que isso impacta na vida das comunidades, das pessoas na cidade? De todas as formas possíveis. Olha só, vamos pegar só algumas coisas. A gente está propondo, dos projetos do Pacto alinhar um pouco a agenda de eventos de Porto Alegre para que a gente tenha mais consistência, mas ter um super evento, uma espécie de um festival, como tem Lisboa, como tem Austin, que seja inovação, mas seja uma inovação com economia criativa, indo para as comunidades. A ideia, por exemplo, é ter 6 arenas grandes, algumas vão estar nas universidades, alguma vai estar, né, no gasômetro, e 2 vão estar, uma na Bom Jesus e outra no Morro da Cruz. Para quê? Para que a gente leve os melhores palestrantes, para que a gente ative essas comunidades. Para as comunidades. Para as comunidades, né? Mas não é só isso, não é só o evento. Daqui até lá, na Blitz da Inovação, nós vamos levar esses ambientes de inovação para dentro das comunidades, nós vamos desafiar as escolas públicas a pensarem em projetos para a cidade. Os melhores projetos vão ser trazidos para dentro da URGS, da PUC, da Fábrica do Futuro, do NAU, da OCA, para serem trabalhados, e nós vamos apresentar isso como uma agenda de proposições de como as pessoas enxergam a cidade, ao mesmo tempo que a gente vem com a marca por outro lado. A gente está trabalhando a questão toda do Engaja Poa, que é uma plataforma de motivar as pessoas a trabalharem juntas por ações em prol da cidade. Que a gente está trabalhando algumas coisas sobre energia solar, a gente está trabalhando alguma coisa sobre hortas coletivas. Nós vamos iniciar brevemente, já está todo modelado, um processo com o DMLU para desafiar não só a comunidade, mas também as startups, os jovens da cidade a pensar em soluções para os focos de lixo crônicos da cidade, utilizando tecnologia. Então a gente começa a ter todos esses projetos, eles de alguma maneira se conectam e vão se reforçando para que a gente tenha justamente isso, ou seja, chacoalhar as pessoas, dizer assim, o mundo vai mudar se a gente sair de casa e se a gente se propuser a trabalhar, mas vamos fazer isso de forma organizada, para a gente poder ter mais coerência, mais impacto, mais rapidez no que a gente está fazendo. Vamos usar a tecnologia, mas a tecnologia como meio e tendo como fim o aumento da qualidade de vida. Né? No último encontro, vocês discutiram saúde. Saúde digital, foi na sexta-feira, muito bacana, estavam lá todos os hospitais, estavam lá a Secretaria de Saúde Municipal, estavam lá pesquisadores, e isso é a mágica do pacto, é colocar todos os atores, que muitas vezes... A palavra não é competição. É cooperação, exatamente, e é achar a agenda comum e ser pragmático. O que a gente pode fazer para começar a mudar? Por exemplo, das coisas que saíram na sexta-feira lá do Saúde Digital, começar a trabalhar a nota de alta para que a gente possa integrar os sistemas públicos e privados e possa receber no teu celular lá todos os teus dados de quando tu sai do hospital. Num segundo momento, provavelmente, o teu médico já poder fazer a receita
que vai direto para a farmácia, que tu possa acompanhar pelo teu celular e tenha todo o teu histórico de medicamentos, autorização já pronta para isso. Facilitar a vida Prontuário eletrônico para tu levar todos os teus exames junto contigo. Nem tudo vai acontecer até novembro, mas a gente já começa agora a trabalhar para Nosso tempo está indo, mas qual é o próximo passo do pacto? Quem quiser de alguma maneira se engajar, não foi, saber minha área, vai ter uma discussão, como é que está dentro? Eles podem acompanhar, né, pelo site do pacto, a gente anuncia ali os kickoffs, se alguém tiver interesse de participar de algum deles, entre em contato com a gente. Dentro do Engajapô, a gente vai criar uma plataforma que os voluntários do pacto vão poder dizer o que fazem, como querem apoiar alguns dos projetos que estão já acontecendo lá. Então a gente vai começar a criar cada vez mais alternativas para que as pessoas possam se sentir próximas e participantes. Luiz Carlos Pinto, coordenador do Pacto Alegre, só deixar claro, é um movimento da sociedade de Porto Alegre, não é de uma prefeitura, não é de uma gestão que também apoia. Que também apoia, todos, ajuda, lá, mas Tribunal da de Contas, Justiça, Academia, da Prefeitura, imprensa. O pacto é de todos para todos. Obrigado, professor. Obrigado por estar com a gente aqui. Prazer. Olha, essa edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Você tem outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. A gente encerra com imagens de Santana do Livramento, na fronteira. O município conhecido como Fronteira da Paz está completando 196 anos. Parabéns aos moradores da região. Beijo, até amanhã, gente. Não ia dizer.